Um minuto, pessoal. Só lembrando a todos. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Bom dia, Tudo Pedro. bem? Tudo bem, Cássio, Tavinho? Tudo certo? Bom dia, tudo ótimo. Bom dia, pessoal. É isso aí. Vamos iniciando mais uma webinar aqui do Bounty. Só esperar a galera entrar um pouquinho. Bom dia, Iris, está aí nos comentários. E aí, como é que vocês estão, pessoal? Tamara tá aí também, Juan. Bom dia, gente. Isso aí, galera. Vamos iniciando mais uma webinar aqui do Bounty. Hoje, com a presença do Tavinho aí, já vai se apresentar melhor também. Hoje o tema é saúde e bem-estar corporativo e como a gente consegue trazer isso como aliado nos cuidados, no cuidado aos colaboradores, retenção, até a economia da empresa, né? Conversar um pouco como que a gente consegue utilizar benefícios de saúde e bem-estar. A gente fala muito sobre benefícios de bem-estar aqui no Bounty, como isso influencia dentro da produtividade, economia também da empresa, e hoje a gente abre um pouco mais esse tema. Bom dia, Danilo, bom dia, Pedro. Tudo certo, pessoal? Galera do chat aí também, sempre interagindo, se já utilizam algum benefício na empresa de vocês, ou se como colaboradores, o que a empresa oferece, o que falta, vão interagindo aí nos comentários também, que a gente está sempre de olho por aqui. Beleza, pessoal? Vamos iniciando então. Primeiramente, queria chamar o Tavinho para se apresentar um pouco, o Cassius também. Pessoal, fale um pouquinho aí de vocês. Bom dia, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou muito lisonjeado de estar fazendo parte aqui desse momento. Então, eu sou publicitário de formação. Na verdade, antes eu faço parte da quarta geração da minha família na área da comunicação. Então, tudo começou com meu tataravô, fundou o primeiro jornal matutino do Ceará. Meu avô fundou a primeira agência de publicidade do Ceará. E aí meu pai foi junto, meu irmão mais velho, e eu também fui de paraquedas aí nesse mercado. Tive a oportunidade de ser fundador de agência de publicidade, de agência de marketing digital. Fundamos também um site de compra coletiva ali na época em que o Peixe Urbano, o Groupon estavam bombando. A gente também lançou um em Fortaleza e Legal. na época nós éramos o maior site de compra coletiva da cidade, inclusive ganhando aí
os maiores do nacional, né? E é engraçado porque eu estou falando de 2009, 2010, marketing digital era tudo mato. E a gente nem sabia que o que a gente tinha na mão era uma startup e já era, né? Já não sabia o nome dela. E aí, quando foi em 2016, eu tomei uma decisão de dar uma pausa na minha vida e fui ter uma experiência na área de voluntariado do terceiro setor. Assim, eu tive a experiência de ser voluntário na África do Sul e para mim foi incrível, minha cabeça explodiu, eu passei a entender o que era propósito, passei a entender o que era o meu propósito. E daí, quando eu retornei dessa experiência, eu não conseguia mais me encontrar nas minhas empresas, então eu decidi vender minha participação ali nos negócios e pivotei a vida, né? Fui atrás de encontrar outra forma que tivesse a ver com o propósito que eu tinha acabado de descobrir. E aí fui para São Paulo, e em São Paulo eu vivi o universo das startups, realmente o ecossistema de startup. E aí me apaixonei. De lá para cá eu sempre estou inserido nesse contexto, né, de empresas de base tecnológica e tudo mais. E aí logo depois surgiu a Memory na minha vida aí também como uma forma de desempenhar o meu propósito, o propósito de beneficiar os outros de forma direta, juntamente com a parte de base tecnológica. Então foi meio que uma junção aí de várias coisas que eu fui vivendo durante a minha trajetória, a minha jornada. A Memory, ela conseguiu condensar tudo num lugar só. Legal, bacana. Cassius, por favor. Obrigado pelo convite novamente, Pedro. Obrigado, Tavinho, por ter aceitado também o nosso convite. É importante o valor agregado que você traz para a gente aqui dentro do Cartão Balt. Bem, eu sou o Cassius Marinho, sou diretor comercial dos cartões Balt. Vou falar um pouquinho mais sobre as nossas ofertas, nossos serviços, vou estar interagindo com vocês, tirando dúvidas. Estou sempre por aqui. Obrigado novamente pela participação de todos. Fechou, legal, gente. Sou Pedro, então vou ser o host aqui da nossa webinar, assim como nas webinars passadas. Trabalho aqui dentro do Bounty, hoje na área de parceiros. Então, a gente falando aqui de benefícios, hoje dentro do Bounty também sou responsável por trazer os benefícios para dentro do Bounty, sempre como o Tavinho falou, com um propósito e também com estratégia, levando como estratégia para os nossos clientes. E aí, falando um pouco do Bounty, falando um pouco de levar estratégia para os nossos clientes, Cassius, te passo a palavra também para falar um pouquinho do Bounty e explicar um pouquinho de qual que é o nosso propósito, por que a gente está aí. Obrigado, Pedro. Bem, nós somos os cartões Bounty, né? Nós somos a primeira plataforma de benefícios flexíveis do Brasil focada exclusivamente em bem-estar, educação, telemedicina preventiva. Nós temos hoje parceiros que dão desconto em consultas médicas, temos parceiros também que trazem pós-graduação, MBA online e muito mais. Além disso, nós temos um cartão Mastercard, que ele é a custo zero para todos os colaboradores da empresa que são nossos clientes. O Bounty se intitula hoje como uma plataforma de serviço omnichannel com multifuncionalidades e multibenefícios em um só lugar. O próprio Memory, que pela figura do Tavinho, daqui a pouco ele vai explanar um pouco mais como é que funciona essa parceria, é um dos nossos mais fortes parceiros. Ele vai detalhar um pouquinho de como é que ele funciona e como é que ele agrega esse valor. É um serviço de valor agregado que está em um único lugar através do cartão Bounty. Aqui um pouco da nossa história, né, Pedro? Bem, nós somos do Grupo Elife. O Grupo Elife nasceu em 2004, é uma consultoria com visão global. Nós somos especializados em inteligência de mercado e gestão do relacionamento com o consumidor digital. Então, o nosso foco é ajudar as empresas a entender e influenciar a jornada do consumidor na América Latina, em Portugal e Espanha, com serviço e software as a service, tá? Nós somos uma das 9 empresas, o Bounty é hoje das 9 empresas, que compõem o ecossistema do Elife Group, né? E o Memory também faz parte disso através da parceria do Tavinho, né? Exatamente. E até assim, a gente... E aí embaixo, Pedro, só concluindo, alguns dos nossos clientes, né, do Grupo Elife, que acreditam no serviço. Então, tem Rede Globo, Coca-Cola, Seara, Casas Bahia, que já são nossos parceiros, já são nossos clientes fiéis. Exato, exato. E a proposta aqui das webinars também, sempre trazendo um parceiro aqui do Bounty. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco mais da Memory, que qualquer cliente hoje que tem o Bounty como cartão de benefício pode escolher como benefício para todos os colaboradores. Mas então,
voltando aqui para nosso webinar, apresentações feitas, um pouco do que a gente vai tratar aqui hoje, né, pessoal? Começamos falando, então, sobre benefícios como estratégia. Então, como eu tinha dito lá no início também, como que a gente consegue hoje utilizar e como que outras empresas vêm utilizando benefícios, não só o VA, o VT e o VR, que a gente já está acostumado, mas também de bem-estar, de saúde, educação, alguns outros que o Cassius comentou também, como estratégia dentro da empresa e como isso impacta dentro da empresa. E depois, hoje, a gente foca em saúde e bem-estar, também com a memory aí do lado, e como implantar isso na empresa, né? Ou seja, Pedro, eu entendo que é importante para a estratégia da minha empresa, mas como que eu implanto, como que eu coloco em prática isso. E aí depois a gente conversa um pouco sobre as opções do mercado de benefícios, o que está rodando hoje em termos de benefícios, quais são as novidades. A gente também está voltando do evento HR for Results, da GUP. Então lá a gente também conseguiu conversar com muito RH, trazer um pouco mais do que está de novo no mercado, do que está quente no mercado, e também explicar um pouco mais sobre a Memory, como que a Memory impacta hoje os colaboradores que utilizam como benefício. Mas, para a gente começar, vamos falar um pouco de benefícios como estratégia. Então, como eu falei, né, gente? Acho que o Cássio já está aí há anos no mercado de benefício, o Tavinho também tem parceria com outras empresas, e a empresa em si é focada para isso, né? E quando a gente fala de benefício flexível, acho que a primeira coisa que vem é vale alimentação, vale refeição, vale transporte, que, claro, são muito importantes e vão ali preencher algumas lacunas da vida do colaborador, mas a gente também entende que hoje, né, pessoal, acho que a maioria dos RHs já tem isso bem claro, principalmente depois da pandemia, a dinâmica entre o colaborador e a empresa mudou, principalmente quando a gente está falando desse colaborador ser um talento que a empresa não quer perder ou que a empresa quer adquirir, né? Então, a gente percebe que as empresas começam a ter o entendimento de que uma vez que eu ofereço um ambiente que dá suporte para o meu colaborador, que eu, como empresa, demonstro que me importo com ele, dou a base que ele precisa, né? Eu tendo a ter um ambiente de maior produtividade, de pessoas mais engajadas e motivadas, de fato, a trabalharem na minha empresa e, se algum concorrente vir buscar esse talento, também pensar duas vezes antes de trocar, né? E a melhor forma que a gente tem de fazer isso hoje é justamente por meio dos benefícios flexíveis, porque eu mostro para o colaborador que eu me importo com ele, que eu ofereço opções que ele pode usar no dia a dia dele, e aqui que eu acho mais legal, né? E depois o Tavinho também vai trazer alguns cases para a gente, mas quando eu ofereço benefício flexível, eu consigo oferecer opções que o meu colaborador pode utilizar no dia a dia dele em necessidades externas ao ambiente de trabalho. Ou seja, não necessariamente ele estava trabalhando para mim, ele estava trabalhando ali na empresa, sei lá, às vezes era 10 horas da noite, ele estava em casa, e por um benefício que eu consigo disponibilizar para o meu colaborador, eu impacto ele lá no dia a dia. Mas o que eu quero dizer com isso, né, gente? Como empresa, eu me faço presente na vida do meu colaborador, não só pagando o salário dele, né? E isso também vai impactar na imagem da marca da empresa, dentro do mercado, enfim. Né? Pedro, e só hoje... fazer... desculpa. Sim. Não, pode concluir. Eu só queria fazer um ponto depois, que você tocou num assunto muito importante, mas conclui, por favor. Tranquilo. Eu acho que, assim, o que eu queria trazer a gente tem alguns pontos fundamentais que hoje aliam benefícios à estratégia. Eu falei alguns, mas também, né, pessoal? Tanto o pessoal dos comentários podem ir colocando aí, mas também, Cassius, Tavinho, por favor, podem ir interrompendo a ideia de a gente fazer uma conversa. Mas eu acho que a gente podia trazer em estratégias de, principalmente, atração e retenção de talentos, né? A própria diminuição de turnover com a retenção de talentos, positivação da cultura da empresa. Então, Pedro, hoje aqui no nosso RH, a gente entende que a empresa se coloca como uma empresa que cuida do colaborador, que cuida da família, mas como que eu positivo isso? Né? Como que eu mostro para o meu colaborador que, de fato, eu sou essa empresa, né? E, além disso, ferramenta em ação de endomarketing e também criar esse ambiente propício para a geração de grandes resultados. Mas o que você ia falar, Cássio? Aliás, o ponto que você tocou é muito importante, né? Até pelo momento que estamos vivendo hoje, né? Então, quando você se fala assim, produtividade do funcionário, a frequência dele, envolvimento, que é o engajamento, a inteligência emocional, o desenvolver talentos e a criatividade, em um contexto onde o trabalho remoto mudou profundamente a organização do trabalho, a questão da saúde e do bem-estar ocupacional está mais presente do que nunca nas discussões.
Dados importantes que eu trago, né, quem me conhece sabe que eu gosto de dados e fatos, né, eu pesquiso bastante, entendo um pouco desse mercado. A consultoria Willis Towers apontou que de 2015 para 2022 houve um aumento de 33% do interesse das empresas em implementar ações de saúde e bem-estar na rotina dos seus colaboradores. Então, houve muito que cuidar das pessoas gera bons resultados para todo mundo. E a responsabilidade é de todos nós. Um outro dado que da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, diz que trabalhadores saudáveis e felizes são 31% mais produtivos. Então, quando a gente trata temas como estresse, ansiedade, depressão, sintomas de estresse pós-traumático e agora o burnout, são bastante recorrentes no dia a dia. Segundo dados até da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, de 2020 para 2021, com a pandemia, mais de 500 mil pessoas pediram afastamento do trabalho por transtornos mentais e comportamentais. É uma alta comparada a 2019 em 26%. O mal-estar no trabalho priva a empresa e seus colaboradores de muitos benefícios. E o impacto dessa saúde mental nos custos empresariais é alto, porque além do funcionário com problemas desse tipo faltar mais, as ausências são mais longas e há uma piora nas relações pessoais e redução de produtividade. Então, quer dizer, sim, saúde e bem-estar no trabalho estão no centro das preocupações. Essa é uma preocupação que a gente, quando criou o BALT, trouxe muito latente. Áreas assim de relaxamento, atividades de integração de equipe, sessão de yogas, ou até mesmo algumas empresas usam a figura de um gerente da felicidade. Então, surge cada vez mais iniciativas desse tipo. Entretanto, é bom lembrar, a felicidade no trabalho é um conceito complexo e seria até simplista se a gente limitar essas ações tomadas pela empresa. É importante destacar isso, tá? A subjetividade implícita ao conceito de felicidade no trabalho pessoal. Cada um tem sua própria ideia de felicidade, da mesma forma que cada um tem suas próprias necessidades e aspirações. Isso significa que não há um lugar para a felicidade no trabalho? De forma alguma, né, galera? Se a gente pensar em tudo isso, há sim uma forma de ser feliz dentro do trabalho. No entanto, embora o empregador tenha um papel muito forte a desempenhar, que a gente está tratando isso com RH, especialmente do ponto de vista jurídico, o colaborador e o gerente também têm. A gente não pode esquecer disso, tá, Pedro? Sim. Não, show de bola. Eu acho que esses dados também, né, Carlos, mostram justamente isso, que essa dinâmica entre a empresa e o colaborador, entre a empresa e o mercado também vem mudando, né? Tavinho, não sei se a gente acabou te cortando quando tu ias falar, mas fica à vontade, tá? Não, então, eu estou adorando todos esses dados. A gente também acompanha aqui alguns dados que vão norteando a gente, inclusive a Memory também foi fruto dessas tendências, né? Dessas mudanças de comportamento. A gente acabou acompanhando isso aí, tanto durante a época da pandemia, como pós-pandemia. A Memory como um todo precisou se adaptar a esses novos formatos, essa nova dinâmica de mercado. Mas a minha opinião em relação a benefícios como estratégia, hoje é essencial, né? A gente ainda conversa com alguns empresários que são um pouco resistentes em relação a isso, porque eles não conseguem, às vezes, tangibilizar o quanto essa oferta de benefício vai gerar mais produtividade no negócio e tudo mais. Uhum. É fato, né? São dados realmente aí que norteiam a gente. Eu estava começando antes, né, a gente batendo um papo aqui, dizendo que o empresário ele vai contratar um serviço para a sua empresa por dois motivos. Ou eu vou reduzir custo, ou eu vou aumentar a receita. Né? Então, é bem simples o pensamento do empresário. A priori, os benefícios, o cara olha pelo lado do trazer custos, né? Sim, então, ele vai entender como um custo. Por um lado, já está perdendo o jogo ali. Né? Então, a gente tem que entender como que isso vai gerar mais recursos, como isso vai trazer mais resultado financeiro positivo para o cara. E aí é nesse ponto que esses dados, essas pesquisas que o Cássio trouxe para a gente mostra que, de fato, vai aumentar a produtividade. Não é simplesmente pelo lado do gestor bonzinho, do gestor humano, empático, né, que vai estar ali sendo legal e vai estar... Não, é realmente pensando em negócio, é vantajoso você oferecer benefícios.
né? Eu tenho um caso de um cliente nosso que ele relatou para a gente, que eu achei muito legal quando ele trouxe isso. Ele falou assim, Tavinho, toda vez que eu abria uma vaga de emprego, né, para atrair pessoas para a minha empresa, eu sempre perdia para o meu concorrente. Então, se tinha um concorrente meu e ao mesmo tempo eu abrisse uma vaga para atração de um talento, esse talento ia para o meu concorrente. E eu comecei a questionar o porquê e tal. E aí eu fui ver como que estava lá no LinkedIn, como é que estava a oferta de emprego do cara. E aí ele estava oferecendo um monte de benefícios. Aí ele falou, opa, pode ser então que esse seja o caso. Aí ele contratou a Memory, e a Memory, quando você contrata a Memory, você traz junto com ela 8 benefícios de uma vez só, né? A gente é um one-stop shop, a gente reúne essa cesta de 8 benefícios como a gente fala aqui no Ceará, de uma lapada só. E aí ele, ao invés de dizer assim, ó, eu ofereço memory, ele desmiuçou, ele colocou, eu ofereço telemedicina com clínico geral, psicólogo, nutricionista, ofereço consultas em clínicas populares, ofereço assistência odontológica, descontos em farmácia, clube de desconto, seguro de vida, academia. Ele foi colocando tudo. E aí ele começou a perceber que realmente era mais fácil conseguir atrair e convencer bons talentos do mercado a estarem com ele naquele momento. Então, na hora que ele relatou isso para mim, eu falei assim, pô, massa, a gente está ajudando, está cumprindo a função de ajudar na atração de talentos para aquela empresa, né? E até na retenção, né? Porque a gente sabe assim, quanto custa eu desenvolver alguém que está dentro da empresa ou esse cara se abster da minha empresa e ir para às vezes até um concorrente, eu ter que repor essa pessoa. Isso também gera um custo. Mas acho que o que tu falou no início, Tavinho, é o que mais vem mudando, né, com o passar do tempo, mas ainda tem muitas empresas a mudarem, que é o próprio decisor, a pessoa decisória, entender isso como investimento e não como custo. Estava falando da própria produção do pessoal, né? Também pesquisando aqui um pouco de dados de mercado e de benefícios que a gente traz, também porque a gente faz muita pesquisa interna dentro do Bounty, né? A própria MetLife, que é uma gigante americana, né? Fez um estudo também, e nesse estudo eles conseguiram demonstrar que 60% dos funcionários das empresas estudadas, eram mais de 3 mil empresas, consideram o benefício de bem-estar e saúde como um dos 3 fatores mais importantes na decisão de permanecer numa empresa. Então, e eu pensando, né? Bom, o primeiro é salário, não tem jeito, ele vai levar isso em consideração. Lugar onde ele vai trabalhar também, né? Acho que vai levar isso em consideração. E o terceiro vindo isso. Então, 60% é um número muito grande. E aí eu tentando fazer bater alguns dados para ver se isso dava certo, encontrei também uma outra pesquisa que mostrava que as empresas que conseguem oferecer que oferecem os benefícios para o funcionário, e aí a gente traz assim benefícios que realmente vão impactar dentro da vida dele, conseguem diminuir até 41% o abstenismo dos funcionários, né? Então, assim, cada vez mais isso vem mudando, mas acho que o ponto principal é isso. O empresário começar a entender isso realmente como um benefício, tanto para o colaborador, mas para a empresa também. É muito importante isso, né? Há muitas ações que uma empresa, né, especialmente a área de recursos humanos, pode tomar para prover e promover a felicidade do trabalho. Isso começa, inclusive, Pedro, na entrevista de seleção, sabia? No qual é essencial garantir que o candidato, claro, tenha as habilidades necessárias que a vaga pede, mas também tenha os valores e a mentalidade que combinem com a cultura da empresa. Além disso, diversas iniciativas podem ser colocadas em prática para criar um ambiente de trabalho saudável e muito mais agradável. Então, aprendizagem continuada, programa de saúde física e mental, comunicação interna, tudo isso colabora para ter um ambiente saudável, né? Sim, e quando você cita cultura, né, Cássio? De novo, a gente consegue utilizar os benefícios aqui como estratégia para positivar essa cultura, né? Então, novamente, como que eu realmente provo que a empresa que eu digo ser é aquilo, né? Ou seja, eu digo que sou uma empresa que levanta essas bandeiras, que cuida do funcionário, e por meio de benefícios flexíveis eu consigo ir lá e mostrar, não, eu falo e eu faço, a cultura da empresa está positivada. Acho que deu para entender um pouco de como os RHs hoje vêm utilizando benefícios como estratégia, mas queria aproveitar para passar para o nosso próximo painel, que é por que saúde e bem-estar, né? Por que hoje a gente foca dentro de saúde e bem-estar?
Dentro do Bounty, hoje a gente tem diversas categorias, né? Que, educação, viagens, turismo, enfim. Mas por que hoje focar em aumento e bem-estar? E também fui pesquisando alguns dados que conseguissem trazer isso de uma forma melhor, e olha que legal, o Tavinho acho que vai saber falar mais disso do que eu. Mas a redução de custo, né? Tem um estudo também da Sociedade de Recursos Humanos dos Estados Unidos, e eles perceberam que a cada R$ 1 investido em programas de bem-estar, as empresas tendem a economizar, R$ 1 não, $1, né? Investido em programa de bem-estar, a empresa consegue economizar até $3 com custos médicos, né? Então, assim, a gente 25% de redução de custos médicos também, tem estudo de Harvard trazendo isso, né? Então, hoje, dentro de saúde e bem-estar, vamos lá, né? Maior quantidade de faltas, vamos colocar a abstenção do colaborador, já é um principal ponto, né? Que às vezes, se você oferece uma assistência médica que vai prevenir o cara ter uma doença muitas vezes, como é o caso da Memory, né? Às vezes eu tô com alguma coisa ali na minha casa que não estava fazendo legal, eu já consigo conectar com o médico ali mesmo, eu já consigo prevenir esse problema, que eu vá descobrir esse problema lá na frente, e aí também vai gerar custo para a empresa e tudo isso, né? Pedro, um dado legal, assim, uma experiência própria da gente, em relação à questão, né, de custo. Estava conversando com o cliente, ele falou assim, Tavinho, toda vez que um colaborador meu falta, eu tenho um prejuízo de R$ 100 com a falta dele. Ele conseguiu identificar quanto custa um dia de falta de um colaborador. E a gente tem noção de que a saúde pública, ela em alguns estados do Brasil, hoje eu estou morando no Sul, e aqui no Sul é até ok. A gente consegue entender que a saúde pública ela consegue atender ali razoavelmente bem. Mas no Nordeste, que é onde a gente é oriundo, né, é péssimo. Então, muitas vezes, o colaborador, para entender, para pegar um diagnóstico do que ele tem, ele demora um dia inteiro. Para a partir daí, ele receber o atestado e aí passar mais aqueles dias ali para se recuperar daquela situação que ele está passando. Mas só o dia para conseguir entender o que ele tem, já foi R$ 100 embora. Né? Sem contar os que ele vai ficar contar o que ele vai ficar. Mas tudo bem, né? Ele está doente, ele precisa se recuperar, então ok. Mas o fato é que tem um dia aí que vai para o ralo, só por conta da ineficiência da saúde pública no nosso país. Então, quando eu ofereço uma telemedicina que ele vai conseguir ter um diagnóstico em questão de minutos, entendeu? Olha a economia que a empresa está tendo. Né? É bem certo que o plano de saúde hoje, para o brasileiro, eu já vi até não sei exatamente a veracidade dessa pesquisa, mas mostra que ela é o segundo maior desejo de consumo do brasileiro. Antes era casa própria, carro próprio, né? Então já passou, ele está em segundo. Né? Então todo mundo hoje, a pandemia também trouxe muito essa sensação, né, de que eu preciso estar, né, seguro, preciso ter ali uma assistência. Só que nem todo mundo hoje consegue ter plano de saúde, até porque tá aumentando os valores do preço, está ficando cada vez mais complicado você ter. Então eu também entendo que a Memory ela é democrática nesse sentido, porque a gente não é um plano de saúde e também não deseja não é nosso objetivo ser plano de saúde, mas a gente é uma alternativa ao plano de saúde porque a gente entrega aquilo que é essencial, né? Aquilo que é preventivo, que é básico, claro. Né? Então ela vai conseguir ter ali uma assistência rápida, eficiente, com uma grande agilidade naquilo que tange saúde, economia e proteção. Né? Então a gente também nesse sentido consegue entender por que saúde e bem-estar ela é tão necessária hoje para que porque assim, o colaborador, o profissional, ele tem que pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo.
né? Tipo assim, é viagem nossa achar que ele vai estar no trabalho só pensando em trabalho. Não vai, cara. Se ele tiver com alguém doente em casa, se ele tiver com alguma coisa, aquilo vai Claro, dividir a atenção dele, né? Então, o quanto mais a gente puder fazer com que o nosso colaborador, aquele ser humano que está ali conosco, né? Porque não é uma máquina, é um ser humano exato. que está ali com a gente, possa se despreocupar mais de outras coisas que possam tirar a atenção dele, melhor, né? Melhor. Então, eu acho que esse é o grande lance, assim, de você conseguir suprir isso para os seus colaboradores, né? Tanto na saúde física, como também na Uhum. saúde mental, que foi outra coisa também, outra mazela que a gente acabou trazendo aí da pandemia, foi essa questão da ninguém saiu da pandemia com a saúde mental em dia, assim, todo mundo saiu meio Sim. bagunçado, né? Então também, e por outro lado, todo mundo saiu com o entendimento de que precisa cuidar melhor, né? Que psicólogo não é coisa para doido, né? Que todo mundo realmente tem que estar com a saúde mental em dia. Então, também nesse ponto eu acho muito importante. Perfeito. E aí, acho que a pandemia trouxe isso, né, Tavinho? Mais do que mostrar diversas coisas para a gente, mas também quebrar alguns paradigmas que a gente tinha dentro também das próprias empresas, né? Mas acho que é isso. Você oferecer a segurança para a pessoa e ela ter aquela segurança internalizada dentro dela, vai propiciar para ela também conseguir focar no que ela precisa focar e também para aumentar os rendimentos dela também, né? E assim, quando a gente fala de talento, né? Tavinho, o Cassius aí que também contrata aqui para o Bounty, a gente sabe que quando a gente está falando de talento, a pessoa que a gente entende como um talento, que é aquele cara especializado, aquele cara que sabe o que vai fazer, que sabe do que está falando, enfim, aquele que a gente não pode perder, vamos dizer assim, né? Não que a gente queira perder alguém, mas, enfim, aquele colaborador mais lapidado. Essa pessoa também hoje já tem as suas próprias bases, e com base eu quero dizer, olha, eu tenho aqui 5 pilares, que é a saúde da minha família, a educação dos meus filhos, enfim. E a empresa também se coloca como parceiro do colaborador nisso. Porque hoje, por exemplo, eu tenho a Memory como benefício, mas se eu quiser colocar minha filha como dependente, eu consigo. E se tiver algum problema com ela, lá em casa, e aí, de novo, a empresa também conseguindo apoiar o colaborador fora do ambiente de trabalho, né? Isso também traz uma segurança para o cara e evidentemente, a pessoa ali mais segura, mais tranquila, vamos dizer assim, vai focar, vai conseguir render mais. Mas acho que o foco é isso, né, Tavim? É a gente conseguir atingir essa pessoa, atingir a maior quantidade de pessoas para algo que, às vezes, como você falou, ela ia demorar um dia só para descobrir por dentro do sistema de saúde público. Às vezes ela está com uma dor de cabeça ali na hora, abre ali na hora, já vai numa farmácia, já consegue utilizar o benefício e resolver aquele problema. Isso aí. E Mas aí a Pedro, gente... até no contexto atual, né, que estamos vivendo, entre o distanciamento social e o progresso tecnológico, que às vezes até nos distancia mais do que aproxima, a sensação de isolamento ela continua crescendo entre os funcionários, o que tem grande impacto sobre a saúde e bem-estar, sabia? É preciso enfatizar a importância de avançar em uma direção, em uma cultura corporativa, que é o que pede nas empresas, e colaborativa, até mais capacitadora para melhorar o bem-estar, a produtividade, a satisfação no trabalho e o engajamento dos funcionários. Isso aí são temas importantes que a RH tem que ter na cabeça. E até a capacitação, né, Cássio? Como você comentou. Hoje você pode utilizar, inclusive, um benefício de educação para capacitar o teu funcionário. Ou seja, eu consigo, por meio de um benefício aqui, ter 40% de desconto em algum curso muito bacana que eu quero oferecer para a minha equipe. E aí a gente também vai facilitar para a empresa alcançar isso. Antes, eu só queria dar uma pausa para conversar um pouquinho com o pessoal aqui dos comentários. O Ruca estava comentando que é massoterapeuta e sente falta de programas de incentivos dessa prática, né, Ruca? Total, hoje no Bounty a gente também vem pensando nisso, tanto em benefícios maiores, eu quero dizer, como saúde, como educação, mas também nesses micro benefícios, ou seja, a pessoa quer fazer uma massagem para desestressar ou até às vezes trazer um massoterapeuta para dentro das empresas, né? Hoje o Bounty também foca nisso, em benefícios como a auriculoterapia, acupuntura, enfim, é muito interessante esse ponto. E aproveito também para citar que aqui nos comentários... Viu?
Eu acho tendência. Aproveitando o comentário do amigo aí, eu acho uma super tendência, porque com a questão do home office, a gente já não consegue mais ver como nossos colaboradores estão como é que está a postura deles, se ele está trabalhando numa cadeira legal, se ele está trabalhando no sofá, se ele está trabalhando na... E aí acaba que isso aí no futuro vão trazer alguns problemas de postura, de ergonomia. Então, sem dúvida, sabe onde é que tendência aí desse Master. Exato, e assim, já aproveitando também, sabe o que estava comentando, né? Que nós estávamos no HR for Results da GUP, que é um dos maiores eventos da América Latina focados para RH. E o que tinha lá? Uma estaçãozinha só com massoterapeutas para a galera do evento que estava passando ali, ou para a galera dos estandes, fazer uma sessão, enfim. A gente vê como essas coisas são realmente tendências dentro, mas aí vem a questão, né? Como é que eu vou implantar algo assim dentro da minha empresa? Porque quando a gente fala que a cultura da empresa é essa, tranquilo. Eu venho aqui, busco um benefício e vai embora. Eu já sei o que os meus colaboradores querem, às vezes. Mas e quando eu não tenho isso, né? Tentei, o Cassius e o Tavinho aí também vão ajudando nessa parte, mas tentei assim, o que a gente vê hoje mais dentro do mercado? Primeira coisa, avaliar as necessidades e interesses dos próprios colaboradores, até porque seria um pouco não prepotência, né? Mas eu vou oferecer algo para o meu colaborador que às vezes eu não sei se ele vai usar. E aqui dentro do Bounty a gente também se preocupa com isso, né? Então, por que eu vou oferecer às vezes um benefício de academia para uma pessoa que gosta de treinar em casa? Eu preciso também ter um benefício para alcançar essa pessoa. Então, por isso é muito importante avaliar as necessidades dos colaboradores, e aí depois eu acho legal, e até a gente vem comentando isso bastante aqui dentro da webinar, estabelecer meta clara para aquilo. O que eu quero alcançar com a implantação do benefício de bem-estar e saúde da minha empresa? Claro que tem coisas que a gente não vai conseguir metrificar, como a satisfação, a gente até consegue, né? Mas, assim, no início, né? A satisfação do colaborador, como o Cássio falou, a felicidade, que é uma coisa muito de cada um. Mas estabelecer meta, que eu digo aqui, é realmente, olha, eu quero colocar como meta reduzir o abstemismo, eu quero reduzir o meu turnover, eu quero aumentar a produtividade, enfim, outros aspectos que sejam relevantes para a empresa. Definindo essas metas, entendendo o que os meus colaboradores também pedem, aí sim eu passo para o momento de escolher o benefício adequado para aquilo. Ou seja, com base no interesse que eu identifico lá no colaborador, unindo as metas que eu quero alcançar com esse programa de benefícios dentro da empresa, eu vou e escolho os benefícios que mais fazem sentido. E aí, se eu tenho, por exemplo, né, como o Cassius comentou, aqui a cultura da empresa é mais de desenvolvimento, eu vou focar em benefícios de educação para o meu colaborador. E o colaborador também está sempre muito a par disso, né? A gente ouve muito no mercado aqui de cartões de benefício, o Cassius aí já deve ter ouvido bastante disso, que já está há mais tempo no mercado. Cara, eu ofereço um monte de benefício, mas o meu colaborador não utiliza. Acontece que às vezes também existe a função da empresa de entrar e comunicar isso, certificar e deixar claro que todos os beneficiários, todos os colaboradores têm acesso àquele benefício, como que ele funciona, até questão de custo, que às vezes a pessoa vai ficar meio, né? Enfim, e aí desde utilização de cartazes dentro da empresa, meio digital também, né? E aí depois avaliar os resultados disso, né? Ou seja, eu trouxe um benefício X para os meus colaboradores, que eu identifiquei que eles queriam, que está alinhado com as minhas metas, eles estão utilizando, e aí eu avaliar os resultados disso, né? Também para entender para o meu colaborador e mostrar para ele que eu não simplesmente fui lá e joguei um benefício para ele, né? Não, eu quero te trazer um benefício que você queira e que quando você for utilizar, funcione realmente, né? Então, solicitar feedback sempre dos colaboradores, novos benefícios que a empresa pode trazer, e isso tudo também vai posicionar a empresa dentro do mercado, como uma empresa preocupada com a saúde do colaborador ali dentro, e aí a gente sabe, né, que os talentos e a própria retenção de talentos, que é uma coisa que a gente vem falando aqui, acontece quase que instintivamente, né? A gente tem aquela frase que pessoas boas querem trabalhar em empresas boas. E aí os benefícios eles vão levar isso em consideração. Não sei se vocês teriam mais algum ponto, pessoal, mas fala aí, Tavinho. Tenho duas considerações que você falou. Perfeito. Acho que primeiro é entender o que os caras querem e depois, quando for entregar, comunicar. Eu venho da área da comunicação. Às vezes o cara está gastando uma grana com benefício, mas não agrega valor a esse esforço. É um esforço, Exato. gente. Quando a empresa está
oferecendo algo para o colaborador, ela está se esforçando para oferecer. Só que ela não comunica isso. Então, passa despercebido para o cara. Não tem, entendeu? Às vezes então, ele nem sabe, né? Sabe. Ou às vezes se esquece. A gente, como membro, e também a gente fica o tempo todo estimulando, mandando e-mail, se comunicando, para dizer, galera, usem, galera. A gente quer que as pessoas usem, a gente quer que as pessoas tenham experiência com a gente, né? Mais um ponto legal também, que é de ouvir o colaborador. Um dos nossos clientes fez uma pesquisa e entendeu. Primeiro, a gente não oferecia antes consultas e exames presenciais. Aí a gente rodou uma pesquisa junto com os nossos atuais clientes e aí começou a vir essa demanda. Eu falei, opa, tem espaço para isso aqui. E aí a gente foi atrás e realmente desenvolveu uma rede, conseguiu. Hoje a gente tem uma rede no Brasil todo oferecendo isso. E aí, depois a gente começou a fazer, rodou outra pesquisa que agora a gente está entendendo que os pais de pet estão querendo também adquirir benefícios para os seus filhos. Pet. Né? Então você fala assim, cara, opa, já vai ser um outro produto que eu vou daqui a pouco inserir na minha cesta de benefícios, porque está aumentando cada vez mais. Né? Então é legal também você ficar ouvindo os seus colaboradores, porque pode surgir coisas bem inusitadas e que talvez nem seja tão caro assim implementar e oferecer isso para o teu colaborador e ele vai ficar morto de feliz, porque o pet dele, o filho dele vai estar bem assistido caso necessário. Né? Então Tem uma máxima que fala, né? Isso é ditado antigo, não que eu seja antigo, mas eu acompanho tudo isso, que diz que o cigarro vale o preço para quem fuma. Para quem não fuma, o preço é zero, porque eu não fumo. E a mesma coisa vale para benefício. Então, o benefício tem que ser dado de acordo com o que o colaborador quer, não só a empresa. É um volume de pesquisa e de pessoas pensantes no que é melhor para agregar valor para aquele funcionário. É isso que tem que pensar. Uhum. E principalmente, né, Cássio, puxando o que o Tavinho falou, porque às vezes a empresa vai estar oferecendo alguma coisa, que ela está tendo um custo por trás daquilo, e não é o que o funcionário quer. Inclusive, Você comentou de pet, né, Tavinho? Dentro do Bounty hoje, a gente tem o benefício também da rede parcerias, e lá dentro tem 15% de desconto na Pets. Mas também tem lá academias. Mas o que a gente observa? Que às vezes o colaborador não está utilizando a academia, mas todo mês ele usa o benefício da Pets, né? E aí não faz sentido também. Às vezes a empresa iniciar algum processo, implantar essa prática, mas sem ter ouvido o cara, e às vezes ela vai ter um custo, ele não vai utilizar e nem vai levar isso em consideração para uma retenção, como a gente está falando aqui. Aproveitando que a gente está nesse assunto, eu puxo aqui a pergunta da Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Bom dia. Na percepção de vocês, quais as maiores resistências das empresas em implantar na prática mais saúde e bem-estar para os colaboradores? Eu vou dar o kickoff, mas acho que vocês vão saber falar melhor do que eu. Puxando um pouco do que a gente falou na webinar, acredito que a mentalidade que a gente estava trazendo antes, né? A empresa entender aquilo como um custo e não entender aquilo como, ok, eu vou ter um custo em cima disso, mas na conta final isso vai me trazer muito mais benefício, vai me trazer muito mais receita, de fato, não me trazer receita, mas me reduzir os custos que eu teria caso eu não tivesse esse pequeno custo, né? Acho que entender, para mim seria isso, né? A maior resistência é entender que benefício flexível vai te ajudar a bater meta e não só te trazer custo. Basicamente isso. E eu trago, Pedro, aquela mesma inserção que eu fiz, uma pesquisa da Universidade da Califórnia. Trabalhadores saudáveis e felizes são 31% mais produtivos. Então, a gente precisa trabalhar a felicidade do colaborador na ponta. No meu caso também, às vezes, é falta da empresa fazer conta interna de custos que ela tem em relação a turnover, em relação ao absenteísmo, em relação a quanto que custa para ela contratar um novo talento. Na hora que ela faz essas contas, ela entende que, cara, eu demoro tanto tempo, porque, assim, existem empresas que têm produtos que são super simples de vender, qualquer um chega lá, rapidinho aprende e vende, mas tem outros que são super complexos. Então, às vezes o cara demora 3, 4 meses para passar a entender o negócio que ele está vendendo,
Então, eu já tive ali, já paguei salário para o cara, já fiz um monte de investimentos naquele cara educacional e tudo mais. O cara começar, na hora que o cara vai começar a trazer retorno para mim, eu perco ele. Então, Sim, só tive prejuízo. sim. Né? Então, assim, se o cara começa a colocar na ponta do lápis realmente esses custos, ele percebe que benefício vai ser barato, na verdade. Sim, Assim. sim. E também, assim, um outro ponto, até que tu trouxe, Tavinho, é que às vezes fica difícil para a empresa conseguir conectar com todos esses benefícios, falar com todo mundo e trazer isso para dentro da empresa, né? E eu acho que é aí também que o Bounty vem para facilitar, né? Como o que eu quero dizer na parte de curadoria mesmo, sabe? Ou seja, quem são as empresas, né? Porque para o RH ir lá e trazer isso para o colaborador, ele vai ter que buscar a empresa, vai ter que conversar, e aí depois vai ter que testar se essa empresa realmente cumpre o que promete para os colaboradores ou não, enfim. E aí a gente tem, dentro do Bounty, por exemplo, uma curadoria de benefícios que é só você escolher e a gente garante que vai ser um ótimo benefício, que vai funcionar certinho, enfim, e já traz isso assim um pouco mais mastigado para o RH, sabe? E o RH também já consegue comunicar isso para o colaborador de uma forma mais fácil, porque que nem você falou, às vezes o próprio RH vai ter que aprender sobre o benefício, vai ter que estudar o benefício para conseguir passar isso para os colaboradores. Então, finalizando aqui a pergunta da Patrícia, acho que esses dois pontos, né? Tanto o ponto de entender como investimento e não como custo, ou como redução de custos, né? Mas também isso. É difícil hoje para os RHs conseguirem olhar para todo o leque que o mercado oferece e escolher os melhores benefícios. Se você tem um parceiro que te traz essa curadoria, vai ficar muito mais fácil, e aí você só pode ir ali escolhendo o que você quer e montando os seus combos, né? E Pedro, Passando... puxando um pouco a brasa para minha sardinha aqui, Patrícia, chama a gente, que eu te apresento aí a curadoria que você precisa de benefício na tua empresa. Perfeito, olha aí. Eu e meu time. Legal. Acho que a gente também vai ter o contato dela, Cássio. Também a gente também entra em contato, enfim, chega lá. Mas batemos aqui 10h45, pessoal. O papo tá sensacional, tá ótimo. E eu queria falar um pouco agora mais da Memory em si, para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse parceiro e sobre como a própria Memory consegue atingir tudo isso que a gente está trazendo e outras opções do mercado de benefícios, tá? Tavinho, essa não tem jeito, né? É contigo mesmo. Não, na hora. Gente, a Memory, ela é um plano integrado de benefícios corporativos na área da saúde, economia e proteção. Então, nosso propósito é oferecer isso para as empresas, né, e para os colaboradores das empresas, para que eles possam ter acesso àquilo que é essencial na área da saúde, economia e proteção, como eu falei, sem burocracia, sem ferir o fluxo de caixa, de forma simples, né, em relação à utilização dos serviços, ágil, em relação ao atendimento, a gente tem todo um trabalho interno para rapidamente conseguir atender os nossos clientes, e transparente, né? Então a gente deixa tudo muito claro e as informações todas são muito expostas para não ter nenhum tipo de surpresa inesperada, né? Algo que o cliente não estava ali esperando, né? Então, a Memory ela é uma junção, né? Como eu falei, ela é uma cesta de 8 benefícios. Até se tu puder passar a página aí, Pedro, eu falo cada uma desses benefícios. Então, a gente oferece telemedicina ilimitada, pronto atendimento com clínico geral, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, você consegue ter acesso ao clínico geral na palma da sua mão em menos de 3 minutos. Né? Essa é a nossa luta assim, para que realmente o atendimento seja bem rápido. E aí eu costumo brincar também que muitas vezes, quando você está assistindo alguma coisa, você vai no Google, pergunta para o Google o que é que você tem, e ele fala que você tem câncer e vai morrer daqui a uma semana, né? Agora, sempre assim, né? Sempre assim. Agora não precisa mais recorrer ao Google, né? E ter essa mensagem aí não tão desejada. Você pode recorrer a um médico, né? Um clínico geral ali que vai estar te ouvindo, vai estar entendendo ali o que é que você está sentindo e vai poder te dar um diagnóstico super rápido, já envia a receita do remédio, né? Então, já no caso
caso ele perceba que seja necessário também, já envia ali o atestado. Então, é muito ágil, muito simples e é bem legal. Além do clínico, nós também temos telemedicina com psicólogo e com nutricionista, né? No caso desses dois profissionais, essas duas especialidades, elas são agendadas, mas também o agendamento é muito rápido, questão de 1 dia, 2 dias no máximo ali. Só que tem um valor a mais, né? É o valor de R$ 50 por consulta. Eu tenho uma experiência com psicólogo que eu sempre gosto de comentar. Eu sempre fiz terapia na minha vida, assim, sempre foi um momento muito, muito bom, assim. Eu sempre priorizei muito esse investimento para mim. E na época eu tinha uma psicóloga que era presencial e custava R$ 450 por sessão, por consulta. Só que eu sempre chegava atrasado e estressado, né? Então, quando eu chegava lá na consulta dela, eu já perdia, sei lá, 20 minutos para chegar, mais 10 minutos para me ambientar, porque eu chegava esbaforido, né? Como a gente fala aqui no Ceará. E aí eu só tinha meia hora ali com ela, né? Eu não aproveitava ao máximo ali o tempo que eu tinha com a minha psicóloga. Hoje em dia, eu pago R$ 50, entro aqui no meu home office ou na sala de reunião lá no escritório, tenho o meu tempo com a psicóloga, converso de boa, sem estresse, sabe? E muito mais barato. Né? Então, Claro. eu tenho essa super experiência aí que eu gosto de compartilhar. Sei que sou suspeito para falar, mas, gente, eu juro que é verdade, tá? Essa é a minha experiência com psicólogo. Além disso, nós temos consultas presenciais em clínicas populares no Brasil todo. Temos uma parceria com a Total Pass em relação a academias, também que tem hoje mais de 8.000 academias, uma rede de 8.000 academias no Brasil todo. Temos assistência odontológica em parceria com a Odontosystem, que é uma empresa que foi adquirida pela Odontoprev, que é do Grupo Bradesco, então também é um parceiro bem forte nosso. Temos descontos super agressivos nas farmácias Pague Menos. Um desses motivos é porque a Dupar, que é a empresa de participações do Deus Maqueiroz, que é fundador da Pague Menos, é nosso investidor. Legal. Por conta desse relacionamento, a gente conseguiu ter acesso a descontos bem agressivos. Então, a gente começa de 25% em medicamento de marca e 33% em medicamento genérico, mas é só o começo, porque eu já tive acesso a 60% de desconto em remédios genéricos lá. Então, eu ia comprar um remédio que era R$ 100 e eu paguei 40. Né? Então, é um baita desconto para uma família, né, de classe média baixa, faz super diferença ali no orçamento familiar. Temos um clube de vantagens com mais de 30 e-commerces de renome nacional, que oferecem descontos de 10% até 50%. Então, também a gente consegue, como são e-commerces, né, qualquer pessoa no Brasil consegue ter acesso. Temos seguro de vida em parceria com a Prudential, de até R$ 10.000 em caso de morte acidental, invalidez parcial e invalidez permanente. E a ciência funeral também no Brasil inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, super completo, né, que é um serviço aí agregado que a gente tem também. Tá? Então, legal. Quando você contrata a Memory, você tem a possibilidade de contratar todos esses benefícios. Eu sou obrigado a contratar os 8, Tavinho? Não. A gente é muito flexível nesse ponto. Você pode selecionar e definir quais são os benefícios que fazem sentido para que você ofereça ali para os seus colaboradores, e a partir daí a gente consegue definir qual é o melhor plano para a sua empresa ali, para os seus colaboradores. Show de bola. E aí a gente volta a trazer aquilo que a gente vem conversando durante o webinar, né? Quando eu consigo... Só uma coisa que eu esqueci. A gente tem um aplicativo que reúne tudo isso, e é aí que realmente facilita a usabilidade desse serviço, porque está tudo lá. Você entra no aplicativo, já consegue ter acesso ao clínico geral, agendar o psicólogo nutricionista, agendar a consulta, ver quais são os descontos que estão disponíveis, entrar em contato caso necessidade do seguro do funeral, está tudo lá. A gente reuniu tudo num lugar só, porque essa é a nossa simplicidade e agilidade no atendimento. Claro, e aí, né, Tavinho, o que eu ia falar também a partir do momento que eu consigo oferecer tudo isso, pô, ali na palma da mão, às vezes ele pode estar dentro da empresa ou no home office lá na casa dele, como tu comentou ali também, né? Dentro da empresa, faz uma pausa para 30 minutos ir no psicólogo, vamos dizer assim, né? Mas ele tá ali, é fenomenal. E aí eu consigo atacar aqui, vamos pegando
só um benefício, vamos dizer assim, mas são vários, né, dentro do Memory, eu consigo, cara, trazer a telemedicina, e se o médico receitou algum remédio, ele já consegue comprar com desconto numa farmácia. Se o problema é, no caso, saúde física, né, ele já consegue ter o Total Pass para isso também. Se precisa de uma consulta presencial, também consigo. E aí eu ofereço essas bases, todas essas bases para o meu talento. E aí, que nem o Tavinho tinha dito lá do outro, no início do webinar, né, Tavinho? Tinha um concorrente ali que acabou perdendo, que perdia os talentos. Pô, se eu ofereço tudo isso para o meu talento e o meu concorrente não, aí às vezes o concorrente até oferece ele R$ 200, R$ 300 a mais de salário. Mas o talento ele vai parar e pensar, não, mas eu vou gastar muito mais porque eu vou ter que pagar isso se eu não tiver os benefícios por dentro da E empresa. Pedro, Né? eu tenho até um depoimento, quando você falou aí de você Uhum. ter essa rede, né, e poder utilizar vários benefícios de uma vez só. Uhum. Eu tenho um depoimento de uma colaboradora de uma startup, que é cliente nosso, que, cara, eu sempre me emociono quando eu falo desse depoimento, porque ele é muito forte. Ela começou, a gente estava batendo um papo lá com as colaboradoras, e ela falou assim, ó, eu só estou viva hoje para contar essa história por conta da Memory. E aí aquilo, opa, como assim, né? Fala, explica isso melhor para a gente. Aí ela fala assim, ó, eu tenho uma alergia, e eu estava numa crise alérgica, estava iniciando uma crise alérgica, tenho plano de saúde, fui agendar uma consulta no plano e só tinha vaga para mim depois de 4 dias. E aí eu lembrei que eu tinha telemedicina da Memory, entrei em contato com o médico reconheceu que eu estava com essa crise alérgica, me receitou o remédio, eu fui na Pague Menos, comprei com desconto, e se eu não tivesse feito aquilo muito rápido, minha glote tinha fechado e eu tinha morrido. Caraca, cara. Então, quando eu sempre me arrepio, porque é muito massa, sabe assim, na hora que ela falou isso, eu falei, cara, a gente está cumprindo o nosso propósito como empresa, porque não tem só a ver em vender plano por vender plano, realmente a nossa ideia é poder estar presente na vida das pessoas quando elas mais precisam, né, em todo o processo dela, toda a jornada dela ali, e saber que a gente conseguiu, de alguma forma, salvar a vida de uma pessoa, cara, isso é Não, incrível. animal, animal. Sensacional, imagina. Depoimento lindo esse, hein, Tavinho? Muito bom. E aí, então, pessoal, acho que a gente consegue, como a gente tinha pouco tempo aqui para passar um conteúdo muito legal, assim, tanto para as empresas, mas também para o colaborador, né? Também começar a refletir como que a empresa trabalha a questão de benefícios internamente. E é isso. Convidamos também, né, as empresas a conhecerem essa parte de curadoria de benefícios, e também explicar e ajudar a entender como que os benefícios conseguem, na prática, como o Tavinho falou, né? Às vezes só falta fazer a conta e ver como o benefício vai te ajudar a reduzir custo e não ser um custo dentro da empresa, né? Pessoal, acho que a gente pode se despedindo por aqui. São 10h56 agora, pontualmente, né? Deixa eu passar aqui. Agradeço a todo mundo que esteve presente aí na webinar, Tavinho, Cássio. Se vocês quiserem deixar também uma última mensagem. Pessoal do chat, espero que tenham gostado. Comentem aí também nesses últimos minutinhos como foi para vocês, se foi legal, se conseguimos trazer algo interessante para vocês. Acho que sim. Tavinho, Cássio, agradecer a participação de vocês. Tavinho, como parceiro também fenomenal, a gente sempre vai trazendo os parceiros aqui para dentro. Temos muito orgulho de ter a Memory como parceiro dentro do Bounty e oferecer isso e ouvir mais casos desse, como tu comentou, também para outras pessoas que vão utilizar a Memory como benefício, né? Obrigado, pessoal. Gente, obrigado também. Muito obrigado pelo convite. Também é uma honra, né, ter passado por essa curadoria da Bounty para poder estar oferecendo os nossos benefícios para os clientes, né? Então, para a gente também é um motivo de muita alegria. E estamos aí, estamos disponíveis, pode contar conosco para o que precisar, estamos juntos. Obrigado, Tavinho, obrigado, Pedro, obrigado novamente, Tavinho, por ter aceito o nosso convite, foi importantíssima a sua participação, o Memory é um parceiro fantástico que a gente tem dentro da nossa plataforma, vamos fazer bons negócios. Eu queria deixar só 2 recados rapidamente. Já está combinado, a nossa próxima webinar vai ser no dia 13 de julho, às 10 horas. Nós convidamos um cara fantástico também, que é o CEO da JobPass, que é o Cássio, inclusive quase meu xará.
eles são especialistas em coworking, e nesse momento pós-pandemia é muito importante ter esse momento de escritórios híbridos aí, ou até físico, para você participar. E o outro convite é que vocês revejam a nossa webinar, que aconteceu no dia 9 de junho, agora 9/6, onde nós falamos sobre inteligência artificial para o RH, né? Não sei se alguém vai lembrar, mas nós falamos com o Vitor Braga, ele é o CEO do Vault People, que também é um serviço agregado que temos aqui nos cartões Vault, tá? Visita a gente lá e participa do próximo. Exato. Obrigado, pessoal. Tavinho, Cassius, até mais, até a próxima. Pessoal do chat aí também agradecendo bastante. O Ruca, que tinha comentado lá no início, né? A tendência é termos esses serviços de bem-estar cada vez mais enraizados na identidade das empresas. É isso aí, Ruca. E com isso a gente também conseguir ajudar as empresas a alcançarem seus objetivos. Gente, obrigado. Até a próxima webinar. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, fica com Deus.